Olá, pessoal. Voltamos, né, para a segunda parte. Estou aguardando o convite do nosso colega, o Milen, para ele poder participar, certo? Milen, manda a solicitação, por favor, para que você possa entrar na... Gente, então, nós vamos desativar os comentários aqui. E aí tem uma interrogação aqui embaixo que pode ser feito as perguntas, certo? Estou aguardando o convite do nosso colega para que ele possa entrar, certo, gente? A temática vai ser saúde da população negra em tempos de Covid-19. Rapidinho. Só um instante, gente. Ele solicitou aqui. Só um instante. Tá conectando. Bem-vindo! E aí, gente, tá ouvindo direitinho? Perfeito! Boa noite, Maravilha. seja bem-vindo. Vou aproveitar para lhe apresentar, né? A primeira vez que você está aqui, certo? E aí eu te passo a fala. Qualquer dúvida é só me chamar, certo? Certo. Gente, hoje a gente vai receber o Milen Carvalho, ele é bacharel em psicologia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ele é membro da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros e Pesquisadores, né, do Núcleo da Bahia. Ele é integrante do Grupo de Pesquisa de Psicologia, Diversidade e Saúde no eixo de Psicanálise, Corpo e Cultura da Escola Baiana, não é, de Medicina e Saúde Pública. Ele se intitula como esquizoperforme com experiência em teatro e dança afro. Além disso, é membro aderente da abertura para o outro Lacan, a Pola, né, de investigação em psicanálise. É psicólogo do CRP 022023, atuando no espaço Conatos e acolhimento de pessoas de sofrimento decorrente do alto isolamento social. Então, nosso convidado da gestão hoje vai falar sobre saúde da população negra em tempos de Covid-19. Em nome do 16º plenário, eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Eu vou ficar aqui à disposição, se você precisar de qualquer coisa. Se por acaso travar, aí eu peço licença e falo com você, certo? O que for preciso é só me chamar. Bem-vindo. Ótimo. Boa noite a todas. Obrigado pelas apresentações. Estamos aqui em casa, estamos todas e todos em casa agora, né, nesse instante, vivendo essa experiência inusitada e vivendo as ordens do impossível aí. Eu gostaria de apresentar um pouquinho da Ampcinep, né, começar minha fala trazendo de onde estou falando. Também sou homem negro, uma bicha, e desse lugar também que falo. A Ampcinep, ela é uma articulação nacional de psicólogas negras e pesquisadoras, né? A gente tem feito mobilizações aqui na região de Salvador, se articulando para poder consolidar a rede aqui do estado da Bahia, né? A gente tem como coordenador hoje Vinícius Melo, pós-doutor em psicologia social, e a gente tem também como coordenação Veridiana Machado, doutoranda também na psicologia social. A Ampcinep, ela tem o objetivo de produzir reflexões e tensionar mesmo as práticas dos psicólogos e psicólogas brasileiros do que diz respeito às intervenções e reflexões sobre o antirracismo, né, em tempos de genocídio e necropolítica, que é um tanto do tema que a gente vai tratar aqui hoje, para tentar produzir uma ética dos bons encontros, né, entendendo que a cidade de Salvador, ela expressa uma população de 80% de pessoas pretas vivendo nessa cidade pulsante.
Eu gostaria que as pessoas que estão aí me assistindo, se tiver uma caneta e um papel na mão, gostaria que pudesse anotar uma pequena frase que, lendo essa semana a Conceição Evaristos, fui capturado e gostaria de compartilhar com vocês. A frase inicia assim: e havia a aflição nos modos de negro alírio. Ponto. Não uma aflição desesperada, mas a aflição de quem sabe que a estrada adiante é longa e que a vida não permite o lento caminhar. Essa frase, ela me toma, né, pela densidade e o percurso do texto Becos da Memória da Conceição, e é essa frase também que funda um tanto da minha fala que farei aqui. Eu escrevi um manifesto para compartilhar, e junto com essa fala, quem tiver o papel e a caneta na mão aí de casa, o convite é que vá anotando pontos desse pequeno manifesto que eu vou ler aqui, para que também possa emergir reflexões em cada uma que esteja me escutando nesse momento, né? O nome do manifesto é Manifesto Revolucionário da Vida como Força. Ligo a TV e vejo na tela uma grande engenharia hidrelétrica construída há pouco mais de 9 anos, que divide de margem a margem o rio Xingu. O rio forte de sobrevivência de um pequeno interior chamado Altamira. Foi impedido de exercer sua força de levar a sobrevivência para um povo ribeirinho que mantinha sua renda com a pesca que fazia no rio Xingu. Hoje, muito reduzido. Lugar de confraternização, produção de vida, de sentido na própria produção daquilo que a gente chama de vida. Assistindo os impactos que a usina hidrelétrica causou nessa população, o repórter faz uma pergunta muito peculiar a um morador que vivia nessa região há quase 70 anos. O repórter pergunta: qual foi o maior prejuízo que o senhor teve quando essa barragem foi construída? O morador ribeirinho, olhando para baixo, vendo o rio muito curto, responde: o prejuízo que eu tive foi o prejuízo de chorar. Mas que prejuízo seria esse? Bem, confesso que a frase ocupou meus pensamentos e só depois percebi que as lutas ali travadas deixaram como último recurso da masculinidade daquele homem o ato de chorar. Hoje, depois de ter ouvido aquele dizer, percebo que os impactos que tem produzido no mundo, na América do Sul, no Brasil, na Bahia, em Salvador, faz insurgir novas reflexões. Estamos atravessando o impossível, atravessando a vida com isolamento, atravessando a vida com desespero. Um desespero contido em 4 paredes ou sem elas. Tomados por notícias, resultados científicos da experiência com o organismo vivo. Produzimos leis de perseveração na vida e hesitamos segui-las a todo modo. É o inesperado, é aquilo que nos tira do lugar. Essas leis operam com a notícia da iminência do Covid-19, que tem nos sugerido mais rigor com autocuidado. Já as decisões políticas cobram nossos corpos. Ora, poderia ter dito cobram de nossos corpos, mas eu disse cobram nossos corpos. Corpos sem vidas, infectados em massa por uma necessidade neoliberal de um governo presidencial fadado à necessidade de fazer morrer. Aqui tomo como referência as pistas do filósofo camaronês e historiador também, Antili Mbembe, quando alerta sobre a política de morte que ele mesmo chamou de necropolítica. Do rio Xingu ao Covid-19, enfrentamos uma grande zona de guerra. Nem o rio, nem o vírus. Os gestores de uma nação que vive desde sua colonização com o apagamento de pessoas de cor. Desde que as interdições disso tenham a ver com a sua saúde.
lá no Xingu, o risco de uma outra vida, da pobreza, da necessidade de sair das margens do rio, a angústia de perder parte de sua história por decisões econômicas. Aqui, hoje, em Salvador, Bahia, o Covid e todas nós, negras e negros, mais uma vez apontados pelo significante morte. Sabemos que no curso da história de nossa Constituição, enquanto República, dividimos a cena com a mais desumana das tragédias da invenção de sua civilização, a colonização. O vírus não é novidade para a população negra e não é novidade para nós todos, americanos. O vírus embarca aqui e nos alerta, lá nos maias, que algo está sendo trazido de outros lugares. Nós precisamos estar um tanto atentos a todas as repercussões e de como os vivos se relacionam. Não são os vírus os inimigos nesse momento. Não estamos em guerra com o ancestral do vírus. Estamos em guerra intermitente com as decisões do Estado e com as decisões de representantes da terceira linha neopentecostal. Afinal, há um apagamento de muitos espíritos por aí. Estamos em guerra com a política que acende genocida, que não garante a sobrevivência dos mais pobres, que não se põe atenção a estruturas racistas da qual todas nós estamos contextualizados. O contexto aqui é de travessia, do que chamou Cida Bento, do pacto narcísico da branquitude. O silenciamento frente aos operadores de racismo no mundo. Precisamos dizer do racismo. Estão insistindo na morte de inúmeras pessoas no contexto de raça, gênero e socioeconômicas. Precisamos perguntar nas zonas mais vulneráveis. Precisamos atuar com mais emergência. As pessoas em situação de rua, as negras e negros presos, os quilombolas e os indígenas, os trabalhadores de buzu, os trabalhadores que atuam na limpeza de nossa cidade, nos condomínios de luxo, nos babas, acompanhantes de idosos e outros profissionais mais. Precisamos perguntar lá onde a notícia é só uma parte, a mais dura, asfixiante. Trabalhe, a exposição ao invisível. Trabalhe. Atuar com vinculação, aproximação incorpórea para esse momento. Democratizar o acesso à água. A notícia é que em algumas comunidades essa substância garantida em nossa Constituição não está chegando. Precisamos acionar nossas micropolíticas, performar revoluções. É necessário parar. Por mais que seja duro dizer, é necessário parar. Parar os modus operantes capital, sair das instituições, sair dos mecanismos onde gira a economia, inspirado ao capital. E é difícil, é muito difícil fazer isso, mas é necessário parar. Me convidaram aqui hoje para dizer sobre a saúde da população negra em tempos de Covid-19. O que trago são notícias de seleção desigual de quem vive e de quem morre, feitas por políticos do estrago, do genocídio. Onde está o valor aprovado pelo Estado para a manutenção da vida em tempos de Covid-19? Para quantas e quantos moradores de rua há máquinas de respiração e salas de UTI? Quais as medidas tomadas nos presídios brasileiros do que diz respeito à saúde e bem-estar das pessoas em suas relações sociais nesses lugares? Onde se abrigam os moradores em situação de rua? Onde vocês viram nos condomínios políticas que reflitam no benefício dos trabalhadores que limpam elevadores, microacademias e espaços comuns dos prédios? Onde estão os afetos agrupados de palavras amorosas para lidar com o impossível? A notícia que trago tende a pôr interrogação no fim das frases, como a usada pelo ex-morador da margem do rio Xingu. Hoje, trago a interrogação: qual o prejuízo de chorar? Nesses tempos, devemos tomar essa pergunta como pista para acionarmos pequenas estratégias de enfrentamento. Para quem construíram o rio Xingu? Para quem o chefe do Estado pede que saia de casa agora? O que tem fora da minha casa? Para quem devo ficar em casa? Eu tenho casa? Com quantas pessoas moro? Onde moro? Tenho quantas refeições por dia? Eu bebo água? Que tipo de água?
Onde estão os postos de saúde mais próximos da minha casa? Há quantos profissionais lá agora? E se o governo tirar das minhas mãos o meu direito com a saúde da família? Saúde da família, aqui no dicionário da Marielle Franco, está indicada que é um lugar onde a população, as comunidades, a favela acessa em busca de saúde. Aqui trago notícias que deveriam nos ensinar sobre nosso país, que desde muito tempo demonstramos força. Greves protagonizadas por mulheres e homens negras. Para ser mais preciso, trago notícias do historiador João José Reis, que em seu livro Ganhadores, a greve de 1857 na Bahia, nos revela as tecnologias de existência de inúmeras pessoas escravizadas que produziram e produzem para investir em outras políticas da existência. Para isso, foi compreendida a greve, a revolução de um povo, a parada. Para os pequenos trabalhadores, recolher as palhas, como fez o Obaluaê, resguardar-se. Termino o texto evocando a Angela Davis, que, inspirada na Lélia Gonzalez, produziu a seguinte frase: a liberdade é uma luta constante. E complementar a essa fala, diria que há um otimismo objetivo e mecânico presente em muitas situações quando se trata da liberdade. Mas, como diria Fanon, o otimismo deve ser o sentimento de que acompanha o compromisso revolucionário e o combate. É assim que eu termino esse pequeno texto, esse pequeno manifesto, que trata de perguntas e não de respostas. Vivemos em um território de muitas questões nesse momento e vale tensionar, vale perguntar e vale saber como fazer. Muito obrigado. Perfeito. Nós temos algumas perguntas e afirmações. Você prefere que eu fale agora ou quer conduzir Pode mais falar. um pouco? Então, tem uma seguinte questão aqui. Como propiciar maior adesão da categoria a pautas das relações raciais? Aí acrescentou assim: elas, PCs, não se importam conosco. Precisamos responsabilizá-las. Somos população vulnerabilizada. E vulnerabilizada estava bem caixa alta. Você poderia falar sobre? A gente precisa começar a construir, né, as políticas antirracistas, e tem sido tensionamentos que nos provocam grandes reflexões. Nesse momento, tem sido um tanto desesperador olhar as decisões que o Estado tem tomado, principalmente do que diz respeito à saúde da população preta, né? E nesse momento eu usaria estratégia de aquilombamento, ligar para os amigos, estar perto, dialogar com as categorias com a nossa categoria nesse instante. Eu tenho me sentido um pouco desesperado com as decisões governamentais no presente momento. Perfeito. Pessoal, as perguntas vocês podem colocar na interrogação que tem aqui na parte de baixo, certo? Que eu estarei fazendo. Aí existe uma seguinte questão: assegurar no SUAS direcionamento de atenção à população negra. A associação que você faz parte traz alguma colaboração sobre essa temática? Sim, a AMPCINEP, ela é uma instituição que se objetiva nesse momento a garantir, né, que as discussões das relações raciais elas estejam circulando. A gente tensiona com a psicologia que os psicólogos eles precisam desenvolver interesses, né, e aí é a responsabilidade de cada um mesmo. A AMPCINEP está aberta para que as pessoas possam circular, para que as pessoas possam conhecer, saber como o nosso trabalho tem se desenvolvido, né, ao longo do tempo. E aí tem que ver com a primeira pergunta, né? Como fazer que as pessoas elas se interessem pelos temas das relações raciais, como fazer com que as pessoas elas se interessem com as práticas antirracistas, né? Aí é a responsabilidade de cada um, é necessária a compreensão, né? A gente aqui não está aqui brincando, a gente está aqui querendo existir, e o exercício ele
deve partir deve partir como um exercício mesmo, né? Deve partir do interesse de cada um para que a gente possa contribuir e minimizar os impactos do racismo na nossa sociedade. Perfeito. Vale destacar, Milen, que o Conselho Regional de Psicologia, pela Comissão de Direitos Humanos, tem 2 grupos de relações raciais. Um deles é em Feira de Santana, outro em Salvador. Ambos se chamam Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais. Quem tiver interesse de conhecer o que está sendo desenvolvido nesses grupos de trabalho, podem estar entrando em contato com o Conselho Regional de Psicologia lá no site, na aba Comissões. É só ir à Comissão de Direitos Humanos e passar um e-mail ou acompanhar o nosso site com as agendas. Atualmente, as reuniões elas estão sendo feitas de forma online, não é devido ao momento que estamos passando, certo? Então, as psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia que desejarem se aproximar da temática, o Conselho está de portas abertas para essas articulações. Nós temos mais algumas perguntas. Qual a dica para aprimorar o fazer da psicologia no âmbito das relações raciais? Interesse, minha cara, meu caro. Interesse. A gente tem aí várias pensadoras e pensadores brasileiros que têm contribuído muito com o desenvolvimento de pesquisa, com o desenvolvimento de saberes, né? A gente tem grandes pensadores do mundo que têm desenvolvido muito trabalho sobre a temática. Na cidade de Salvador, a gente tem a Ampcinep, que é um espaço possível para a gente poder discutir, aprimorar os nossos conhecimentos. A gente tem ligas acadêmicas das instituições de ensino de cidade. A gente tem o próprio CRP com seus espaços de trabalho, né? E a gente tem o espaço da militância também, que é um lugar de aprendizado. Então, parte do desejo de cada um, né? É onde eu acho que vou continuar insistindo. Perfeito. Uma questão que foi sinalizada aqui o Afina, ela traz a seguinte questão, né? Não é uma questão de manifestar interesse, mas de assumir responsabilidade, né, pela temática de relações raciais. Acho que é importante destacar isso a partir da sua fala hoje, não é? O quanto a gente vem discutindo enquanto psicologia que o modelo de prevenção não é o que é recomendado em saúde. Será que contempla a toda a população ou a gente traz uma questão generalista, não é? Do que como se proteger contra o coronavírus, não é? Então, Sim, se puder falar um pouco sobre isso. São grandes questões, né? Tem inquietado muito, principalmente o campo da psicologia, das ciências sociais em geral, porque a gente está se deparando com um estado muito... É tudo muito novo, é muito emergencial, né? Nesse instante do coronavírus. A gente fica pensando na população, a população em situação de rua, né? Como lidar com essa situação, né? O que fazer nessa situação? O Estado tem garantido possibilidades para essa população, né? Quais são as possibilidades? A gente tem experienciado nos noticiários a falta de água, né? É o básico. Então, a gente precisa exercitar mesmo um tanto da nossa experiência de coletividade, de sociedade, e começar a reivindicar em alguma medida. É necessário parar, né? É isso que eu trago no manifesto. Há pouco tempo a gente viveu a experiência dos cortes de verba que diziam respeito à unidade da saúde da família, né? E isso é um modo de necropolítica, é o modo de fazer morrer que o Estado opera. E a gente tem que estar um tanto atento a todas as decisões do Estado nesse momento. A gente precisa resistir muito para que a nossa população ela viva, ela resista, né? Ainda não vi nos noticiários quais são as propostas para as populações indígenas, por exemplo. A gente tem visto que o governo tem tomado decisões duras, selvagens, né? Com os quilombolas. E a gente precisa assistir isso com certa crítica, porque as tensões que a população negra tem vivido nesse momento são tensões de morte,
né? A angústia ela vem dobrada com uma sensação de luto intermitente da nossa experiência como humano, e isso deixa a gente desenfreado mesmo, né? Deixa a gente na sensação da inconsequência da nossa própria vida, né? E isso é perturbador. Então é necessário fazer as manutenções da nossa existência e nesse momento de forma revolucionária para que a gente possa viver mais, né? Perfeito. Estão perguntando aqui, Milen, como faz para se articular a Ampsinep? A Ampsinep, em tempos de coronavírus, nós estamos nos encontrando em lives também, reuniões do Hangout. Pode anotar o meu e-mail e entrar em contato e a gente faz a articulação. Nesse momento em que a gente está se organizando por videochamada, a gente pode adicionar a pessoa no grupo do WhatsApp, né, para possibilitar que a pessoa conheça um tanto mais da Ampsinep, quem é esse grupo, o que tem feito e saber dos interesses. Perfeito. Seria então interessante você passar o e-mail, não é? Sim. Se quem desejar participar, aí a gente dá um Pronto. tempo para pegar algum papel e caneta, se não tiver. Aí Pronto, antes de passar o galera. seu e-mail, a gente tem uma pergunta. Perguntaram a seguinte questão aqui. Você está fazendo indicações sobre saúde da população negra ou filosofia africana? Não estou fazendo filosofia africana aqui. A proposta é falar da saúde da população negra, mas falar da saúde da população negra trazendo um tensionamento, né? Trazendo um modelo de reflexão, um modelo de pensamento, para que a gente possa se instruir, para que a gente possa criticar, inclusive, a experiência que a gente tem vivido agora, né? É tudo muito novo. A gente tem discutido muito sobre a temática do coronavírus, né? E a manifestação que eu trago aqui é justamente para tentar tensionar as bordas de tudo que a gente tem ouvido, minimizar também, em alguma medida, os grandes excessos e provocar os interesses, a participação social do que diz respeito à saúde da população negra nesse momento. Perfeito. Então, não deixaram mais nenhuma pergunta. Aí você passa o seu e-mail, se quiser direcionar a fala para um fechamento. Pronto. Galera, o e-mail é milen, M-I-L-L-E-N, Carvalho, @hotmail.com. Pode entrar em contato, a gente faz as devidas mediações com a Ampsinep. Gostaria de agradecer pelo espaço. Desculpa todo o nervosismo, nunca tinha feito live, né? Estou me sentindo super constrangido aqui na frente das câmeras, mas gostaria de agradecer muito pelo espaço, pela receptividade, né? Fico muito feliz. Espero que, em alguma medida, o manifesto ele possa ter produzido alguma reflexão. E eu gostaria de terminar a fala sugerindo que, em tempos de coronavírus, que a nossa crítica ela possa se ampliar, né? Que o nosso momento de reflexão para tomar as decisões elas possam ser pensadas, né? Para que quando a gente diga fique em casa, a gente perceba o que a gente está dizendo, porque tem gente que nesse instante não tem casa, né? Para que a gente possa, à medida, também produzir espaços de existência para outras pessoas. E é com isso que eu fico. Agradecer a todas e a todos que ficaram presentes na live e um grande beijo. Nós que agradecemos, né, em nome do CRP03 por você ter aceito o nosso convite, não é? Algumas pessoas falaram aqui, seja muito bem-vindo, né? Gostaram da sua fala. E uma pessoa acabou de perguntar uma coisa que eu... Travou aí? Me ouve? Me ouve? Porque a tela começou a circular aqui. Pessoal, acho que ele travou. Voltou? Oi? Me ouve? Oi?